Estamos ao vivo? Aê! Finalmente! A gente não tava conseguindo entrar na live. Que horror! Estavam boicotando a gente, não tava dando pra. Não tava entrando. É isso, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite. Sejam bem-vindos. Vão se chegando. Vão compartilhando este vídeo, essa Compartilhem o live. vídeo. Vocês estão ouvindo a gente bem, pessoal? Ouvindo bem? Enxergando, vendo bem, né? Estão vendo bem? Boa noite. Boa noite, Daniela. Gente, vão se chegando que o tema hoje é imaturidade. Não seja imaturo. Não seja imatura. E aí, tem alguém imaturo morando nessa casa aí ou não? Vocês conhecem alguém imaturo? Conhece? Escreve aí pra gente se vocês conhecem alguém imaturo. Alguém que ainda não largou a adolescência. Tem a síndrome do velho novo, né? Já tem uma certa idade, mas quer ser novo ainda. É isso, gente. Imaturidade. Os casais têm sofrido demais com algumas atitudes imaturas. O que tem acontecido é que nós vivemos em uma sociedade que tem nos incentivado, nos impulsionado a viver a imaturidade. O problema é que assim, quando a gente se depara com a realidade, com a vida propriamente dita, com os afazeres do dia a dia, com as lutas do dia a dia, com os esforços que nós precisamos empenhar no dia a dia, a gente vê que não é tão gostosinho assim, não é tão cômodo assim. Que a vida não é tão... Que a vida não é leve, a vida fácil. É pesada, a vida exige trabalho, a vida exige esforço. E quando o mundo ele tenta nos proporcionar só prazer, só prazer, só prazer momentâneo, a gente não se prepara para enfrentar os problemas do mundo. E por não estar preparado para enfrentar os problemas do mundo, quando a gente se depara com algum desses problemas, a gente é pego de surpresa e não sabe o que fazer. Ou então vai se recorrer aos pais, vai se recorrer a outras pessoas porque não tem a capacidade de resistir, a resiliência de enfrentar esses problemas. A gente tem visto muito isso, principalmente na nova geração. Nós temos também aí os mais antigos, né, que sofrem de imaturidade. Isso não é uma característica específica de uma idade, mas é uma característica que a pessoa, de falta de evolução da pessoa, vamos dizer assim. Isso pode aplicar para qualquer idade, mas principalmente essa nova geração, por causa desse ataque da sociedade atual mesmo, do que o mundo tem pregado, isso tem feito com que essa nova geração seja ainda mais imatura do que a nossa geração, a geração dos nossos pais. Tem gente perguntando aí se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. Todas as nossas lives têm ficado salvas lá no feed. Então quem não conseguir acompanhar ou quem não conseguir acompanhar completa, pode ver no dia seguinte, indo para o trabalho, voltando, a hora que estiver fazendo a janta, dá pra gente para vocês estarem acompanhando esse conteúdo. E eu achei interessante que uma das pessoas ali colocou: eu sou. A gente perguntou se tem algum imaturo, se alguém conhece algum imaturo, e alguma pessoa ali falou, eu não me recordo aqui agora para voltar, mas falou: eu sou imaturo. Parabéns, parabéns. Se consegue entender que algumas já deu o primeiro atitudes, passo, na já verdade, deu. né? Identificaram Que é nomear, né? Nós estávamos falando sobre isso. Nomear um problema, nomear uma dificuldade que você tem já é um grande passo. Porque tem gente que fica com os olhos vendados e não consegue se enxergar, não consegue entender as suas fraquezas. Isso é um mal muito ruim, porque você tem que fazer todo um trabalho para fazer essa pessoa conseguir primeiro se autoconhecer, enxergar os seus problemas, para que depois você comece um passo de trabalhar nela, para que ela comece a mudar as suas atitudes e possa crescer, possa amadurecer. Então assim, se você já identificou que, não, eu sou imaturo, caramba, você já está um passo à frente de muita gente. Parabéns! Parabéns por esse reconhecimento, né? E aí nós vamos voltar aqui à imaturidade. Quando a gente fala sobre imaturidade, a gente fala também sobre um termo que está bem famoso aí, né, no meio das pessoas, que é o vitimismo. E aí quando a gente fala sobre vitimismo, a gente pega bem bastante gente aí. O vitimista é uma pessoa complicada. Por quê? É aquela pessoa que... Já viram aquele personagem? Não lembro o nome daquele personagem que fala: ó céus, ó vida, ó azar. Esqueci também. É um personagem Fala aí, mais gente, se alguém antigo. lembra, não. É um personagem mais antigo, famoso, mas tudo tá ruim. Todo mundo conspira Tudo contra pesado, ele. Tudo é né? pesado, Tudo... nunca tá bom.
Todo mundo é contra a pessoa. Só né? reclama. Esse tipo de pessoa, meu Deus do céu. A gente luta contra isso o tempo todo, né? E quando a gente depara com esse tipo de pessoa, seja no trabalho, seja na nossa família, a gente olha para ela com um olhar de compaixão, mas assim, caramba, como essa pessoa sofre com isso, porque é um sofrimento infinito. A pessoa não sai desse ciclo de sofrimento, né? Nunca nada tá bom, nunca nada. E assim, não é que você tem que estar sempre pleno e satisfeito e feliz com tudo, não, mas é ter a consciência de que mesmo que você precise lutar, fazer as suas obrigações, trabalhar, você precisa enxergar a beleza da vida, a beleza das coisas que são puras, a beleza das coisas que existem ao seu redor. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro aqui, ter filhos. Ter filho dá trabalho pra caramba. É trabalhoso, é trabalhoso, é penoso, é acordar cedo, eles acordam de madrugada. Não é fácil, não é uma vida fácil. Não é romântico. Não é romântico. Aí você pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Ai, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo. Ou enxergar a beleza disso. Caramba, Deus me deu a responsabilidade, o privilégio de ordenar essas duas pessoinhas, no nosso caso que são 2 filhos, essas 2 pessoinhas para que se tornem pessoas maduras e saudáveis lá na frente. É uma responsabilidade grande. E o Gabriel tá falando de vitimismo. Gente, o vitimismo, ele é o sinal claro do imaturo. Ele é uma característica essencial ali, uma característica intrínseca do imaturo. Então, essa imaturidade, ela causa cegueira e ela causa surdez, tá? O imaturo, ele não enxerga o que está a 1 palmo na frente dele e ele não consegue ouvir as coisas. Então, quando o Gabriel falou de não conseguir enxergar a beleza das coisas, de não conseguir fazer um ajuste na visão, é porque ele é tão imaturo, ele é tão fraco, ele é tão mimizento, que ele não consegue realmente enxergar as coisas boas. Ele tá sempre reclamando, ele é sempre a vítima. Se ele não deu certo na vida até hoje, é porque todo mundo conspirou contra ele. Não é porque ele não estudou, não é porque ele não acordou cedo, não é porque ele não consegue resistir, ter resiliência para ficar ali no emprego, recebendo ordens, trabalhando. Não, é porque os outros... O mundo conspira contra ele. Então, os outros tiveram sorte, todo mundo é todo mundo teve sorte, menos ele. essa pessoa, né? Então, é um sinal muito claro da imaturidade, muito feio. Como a gente disse, a sociedade tem pregado essa autossatisfação, essa busca pelo desejo próprio. A todo momento. E isso tem causado a cegueira e a surdez nas pessoas. E a própria rede social é muito palpável isso. Que é o prazer, quando a gente fala de neurociência, né? O seu cérebro ele fica liberando dopamina a todo momento quando você fica saindo de um vídeo para o outro, porque aquilo é um prazer momentâneo, só que infinito, porque você não para. Quando você vê, você já passou horas ali vendo videozinhos, vendo conteúdos na internet totalmente aleatórios, às vezes alguns são até envolvidos com coisa errada, de pornografia, enfim. E isso tudo porque você aciona no seu cérebro o efeito dopaminérgico, né? E fica a todo momento com aquela sensação de prazer ativada. Só que a vida não é assim. A vida não é assim, a realidade da vida é outra. E aí eu queria passar uma tarefa para vocês. Como que a gente pode fazer para começar a entender um pouco e se desviar um pouco desse excesso de prazeres a todo momento? Você pode começar a cortar pequenas coisas da sua vida. Por exemplo, o açúcar do cafezinho. Você pode começar a acordar meia hora antes. Você pode às vezes tomar um banho um pouquinho mais frio. São coisas que vão começar a fazer você sentir na pele que vai dar um desconforto em você. Você fala assim, caramba, isso aqui não é tão prazeroso assim. Mas por quê? Você vai começar a criar resistência e resiliência e vai começar a entender, caramba, eu estou começando a me inserir na realidade. A realidade é isso aqui. Caramba, meu corpo está começando a entender que nem tudo é gostosinho. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Então, assim, se teste, se coloque em situações que você vai fugir um pouco daquele prazerzinho. É uma coisa simples. Tome um café, se você gosta de café, eu gosto bastante de café. Um café sem açúcar, um café puro. Pega um café, você vai estranhar no começo, daqui a pouco você já se acostumou com aquilo.
E com certeza, nesses pequenos exemplos, você vai evoluindo e vai sentindo uma grande diferença já na sua vida. Eu quero trazer alguns exemplos também da imaturidade no relacionamento. Então, a gente está falando aqui de uma forma individual, porque é óbvio que se a pessoa é imatura, ela vai afetar diretamente o casamento. Sem dúvida nenhuma. Mas dentro da relação, como é que pequenas atitudes geram grandes problemas por causa da imaturidade? Então vamos dar alguns exemplos aqui para vocês e aí vocês vão pensando aí se vocês já fizeram isso ou se o seu cônjuge, o seu namorado já fez isso também, para você ir pontuando para nós quantos pontos negativos aí tem no relacionamento de vocês. Então vamos lá. Brigar e dormir no sofá. Alguém já fez isso? Brigou e foi dormir no sofá, não quero mais saber. Ficar sem se falar. A pessoa tem uma discussão, né? Tô de mal. Teve algum conflito e fica sem se falar. Fecha a cara, fecha a boca, não fala mais. Desligar ligação na cara. Hoje em dia, na verdade, quase ninguém liga mais, né? Mas desligar ligação na cara. Não sei o que, fala alto e desliga a ligação na cara. Também é um sinal de imaturidade feio, grave. Olha lá, já começamos a ver aqui, ó, alguns já falando, né, que já aconteceu com eles. Fazer greve de sexo. Então a pessoa ela é tão imatura que, então não fez o que eu queria, então agora também vai ficar sem namorar. Né? Então a pessoa usa como manipulação, usa como chantagem, uma coisa que é tão importante para o relacionamento, que é a intimidade de vocês. Excluir das redes sociais, bloquear no WhatsApp, ameaçar terminar. Então tem gente que briga, casamento, tira a aliança, joga, fala então eu vou embora de casa, começa a montar a mala, ir embora, né, falando que vai embora, vai voltar para casa dos pais, vai para casa de um amigo. Gente, isso é muito feio, são sinais de adolescente, são atitudes de adolescente, são atitudes infantis, porque quem é adulto e tem um problema, tem que encarar esse problema e resolver esse problema, e não fugir dele. Cada atitude dessa que você toma, é como se você virasse as costas para um problema que surgiu e falasse, não quero mais brincar, devolve minha bola que eu vou para minha casa, devolve que eu não quero mais brincar. E não é assim, a gente não pode fazer isso como adulto, não tem como. Então aprendam a ser maduros, aprendam a lidar com os problemas e com as dificuldades e com a vida real, como o Gabriel falou. Uma coisa que é interessante é que assim, o adolescente ele enfrenta bastante essa crise existencial, né? Então a gente fala sempre do adolescente, claro que existem os seus expoentes que não são assim, mas a grande maioria dos adolescentes, até por uma questão química, né, cerebral, eles passam por um certo transtorno ali, aí eles têm essas crises existenciais, eles sofrem mais, eles têm birras, né? Enfim. E só que tem adulto que cresce, o corpo cresce e vai envelhecendo, mas não largou a mentalidade de adolescente. E assim, o adulto, ele faz aquilo que precisa ser feito, né? O adolescente, ele faz aquilo que ele quer. Eu não quero ir na aula hoje. Por mais que o pai insista, e às vezes ele vá por conta de uma ordem do pai, mas ele quer fazer aquilo que ele quer. Agora não, o adulto faz aquilo que precisa ser feito, entendeu? Então se você é adulto, você precisa ter postura de adulto. Tem que levantar de manhã e trabalhar, não tem jeito. Exatamente, então levante, vá trabalhar. Então assuma a sua postura de adulto. Então vá conversar, coloque os pingos nos is do seu relacionamento, seja maduro. Sabe, falta muito isso. A gente atende alguns casais às vezes que você vai ver um simples ajuste na comunicação, de como conversar, já muda o azimuth daquele relacionamento. Porque eles não tinham maturidade para conversar, para ouvir um ou outro e tentar entender. Vira uma competição. Quem fala mais alto, quem briga mais e quem tem mais razão. Não é a questão de quem tem mais razão, mas é a questão de quem consegue, dos dois colocarem ali as suas mazelas, as suas opiniões e chegarem no ponto em comum. Entende? Então isso é ser maduro. O resto é balela, gente. O resto é ficar floreando situações aí. O resto é dois adolescentes brigando. Gente, a raiz da imaturidade é o egoísmo. A raiz da imaturidade é você querer fazer o que você quer fazer e não o que você deve fazer. É você colocar a sua felicidade acima de tudo e de todos. É você ignorar aquilo que tem que ser feito para o bem da família, em prol da família, porque você quer se colocar sempre em primeiro lugar. Isso é ser imaturo. Uma pessoa egoísta
é imatura. A imaturidade traz o egoísmo. Tá vendo como as palavras ali, como as características elas estão intrínsecas, elas estão grudadinhas? Correlacionam, né? Exatamente. Então, comecem a focar naquilo que precisa ser feito. Principalmente quando é o homem imaturo. Gente, o homem, ele tem que passar segurança para sua família. Qual que é a segurança que você vai passar para sua esposa e para os seus filhos se cada briga que você tem, você fala que você vai embora? Você vai lá e começa a arrumar a mala para ir embora. Você joga a aliança fora. Você ameaça. Você usa da ameaça. Você causa pânico e pavor na sua família, nos seus filhos. Às vezes, briga entre vocês que os filhos ouvem, que você vai embora, que você vai largar tudo, bate a porta. Gente, isso é terrível. As marcas que você provoca no seu relacionamento, no seu casamento, na vida dos seus filhos, são marcas profundas. Atitudes assim de homens não geram confiança na sua esposa e nos seus filhos desde pequenos, só para vocês saberem, tá? Se seus filhos veem você tendo esse tipo de atitude, vocês podem pesquisar. Crianças já desde pequenas veem essa atitude dos pais, do pai em especial, e não geram confiança neles. Então como que você vai conseguir educar os seus filhos, sendo que você não tem a confiança deles? Olha aqui o quão complexo é isso. O quão complexo é esse assunto quando a gente começa a aprofundar. Então assim, se você tem imaturidade e atitudes imaturas, você perde o homem principalmente, você perde a confiança de toda a sua família. Consequentemente, você não tem mais voz dentro da sua casa, o homem. Quer dizer, ou quase homem, porque você não está tendo a postura correta dentro da sua casa. Então seja maduro, seja homem, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Assim como também as mulheres. Mulheres, sejam maduras, pare de só ficar reclamando o tempo todo e tente mudar essa situação. Sejam maduras para lidar com as situações. As mulheres, elas reclamam às vezes que elas não têm voz na sua casa, que o seu marido não consegue conversar, que não tem diálogo, mas às vezes são tão chatas que quem quer conversar se torna interessante. Olhe no espelho, aumente, eleve a sua autoestima, vai se exercitar, vai ler, vai adquirir conhecimento, se torne uma mulher interessante. Tente mudar a estratégia. Exatamente. Às vezes você não está conseguindo um canal de comunicação com o seu marido, e não estou dizendo que ele está certo, pelo amor de Deus, mas às vezes você mudar a estratégia para conseguir ter um canal de acesso e conseguir ter um diálogo com ele. Às vezes você está vendo que falar por esse lado aqui não está dando certo, então faça uma comida, seja carinhosa, mudar a estratégia, ser inteligente, ser maduro, para que você consiga restaurar o seu casamento. É isso, gente. A gente está falando dessa questão externa, né? Ou melhor, perdão, da questão interna, né? Do que você provoca, do que a imaturidade provoca dentro do seu relacionamento, dentro de casa. Mas pensa um pouquinho também na questão do imaturo que expõe o seu relacionamento. Então eu vejo muita gente de bico, né? Demonstrando que tá bravo. Então saiu daqui bravo de casa, foi num aniversário, aí tá lá bufando. Por quê? É tão imaturo que a pessoa precisa que os outros percebam para chegar e perguntar, para chegar e falar, não foi nada, deixa, vai, não quero falar, né? Tem o passivo-agressivo também, que é o passivo-agressivo, é outro também que, pelo amor de Deus, não foi nada, eu tô bem, e tá com cara fechada lá. É o passivo-agressivo, é outro ser também que não tem que ser extirpado das famílias, porque é outro câncer na sociedade, gente. Entendeu? Então essa exposição, você trazer aquela coisa que a gente fala muito do lavar roupa suja, tem que lavar roupa suja em casa, né? Então você pode ter conflito em casa e tentar se resolver, mas é o seguinte, dali pra fora, preservem o seu casamento, não saiam falando do seu esposo, da sua esposa, compartilhando brigas, compartilhando conflitos. Isso não é legal. Se você tiver que compartilhar com alguém, compartilhe com alguém que vai te dar bons conselhos. Compartilhe com alguém que traz uma visão para você, ou alguém, um líder espiritual, ou alguém ali, uma pessoa que vai acrescentar, que vai trazer questões construtivas para você. Agora tem gente que sai e fica falando, fica expondo, fica xingando, fica fazendo piada de mau gosto com a esposa, com o esposo, fica demonstrando a cara feia, a briga fora.
né, para que todo mundo perceba o clima, gente, isso é muito feio. Isso é sinal de imaturidade. E nós precisamos ser maduros para construir casamentos fortes. Pessoas imaturas são fracas. Pessoas fracas não geram segurança. E pessoas que não geram segurança trazem instabilidade para a sua relação. Então, por favor, tá na hora de acordar, tá na hora de crescer, tá na hora de virar adulto, virar gente grande. Chega de imaturidade, chega de viver como um adolescente. É isso, gente. Nós queríamos falar isso para vocês hoje, então sejam maduros, cresçam e nós estaremos aqui para acompanhar o crescimento da família de vocês, tá bom? Gente, compartilhem esse vídeo, nós vamos deixar salvo aqui no feed. Mandem para os amigos, mandem para os familiares, é importante que as pessoas ouçam, são só 20 minutinhos, você deixa o vídeo rolando aí enquanto tá lavando louça, enquanto tá arrumando a casa, enquanto tá arrumando a mochila das crianças, enquanto tá indo para o serviço, mas não deixem de consumir esse conteúdo tão especial que a gente tem preparado para vocês. E é isso. Boa noite, gente, a gente se vê amanhã. Até amanhã, um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.